Em um novo mercado de TI, onde usar IA para gerar código é obrigatório, isso você pode chamar do que quiser. Vibe Coding, IA Driven Development, IA First. Uma coisa que sempre foi negociável, mas antes você tinha algumas desculpas e continua sendo inegociável é a qualidade do código. Ainda mais no mercado onde a IA que gera o teu código, ela usa código gerado por outras pessoas para poder se basear. Então, o resultado pode ser que não saia como esperado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu faço para manter a qualidade do meu código alta e evitar algumas armadilhas que sempre acabam acontecendo quando você usa esses geradores de código por IA. E em terra de Vibe Coder, tester é rei, exatamente. Então, uma das métricas utilizadas para garantir qualidade de software há muito tempo e continua sendo, e eu acredito que vai se manter, é o quão fácil é se alterar um software depois que ele foi construído. Porque softwares são artefatos que representam coisas do mundo real. E o mundo real ele está sempre mudando. As regras de negócio, tecnologias que deixaram de existir e coisas do gênero. Então parte daquilo que faz um software ser bom ou não é o quão fácil ele é de mudar. E se você mudou e alguma coisa deixou de funcionar, é identificar de forma automática o que deixou de funcionar. E aqui eu acho que você já sabe onde eu quero chegar. Testes são essa parte do seu código que te ajudam a entender o que deixou de funcionar como esperado a partir de uma mudança. A partir do momento que você inserir uma regressão no seu projeto, os testes são responsáveis por identificá-la. Quando a gente tem um projeto de software, geralmente no mercado, a gente usa 3 tipos de testes em software. E aqui eu tô falando bastante de back-end porque é a área que eu mais trabalho e é onde eu vejo que a maioria das regras estão, geralmente no back-end, ou no banco de dados, ou em lógicas no sistema. A gente tem testes de unidade, são utilizados para testar uma função, para saber se uma máquina de estado funciona como deveria ou não. No segundo nível, a gente tem os testes de integração, que eles verificam se o fluxo de persistência de dados ou se o fluxo de leitura de dados está funcionando corretamente e se os elementos que estão se conversando, eles estão passando os dados de forma coerente um para os outros. Um exemplo clássico é, você tem uma controller que chama uma service, que chama um caso de uso, que chama um repositório e que vai até o banco de dados. Esse é um exemplo clássico de teste de integração que todos os sistemas que estão em produção têm ou pelo menos deveriam ter. E o terceiro caso, e aí são testes mais robustos e também mais caros, são os testes end-to-end, onde você tem um consumidor, pode ser um front-end React, um front-end mobile ou até mesmo arquivos HTTP executáveis e scripts, fazem uma request contra um servidor real rodando numa máquina real, geralmente um ambiente de teste de QA ou um ambiente de desenvolvimento, aguardam um resultado. Esses testes eles são os mais difíceis de serem feitos e são mais caros porque eles exigem um ambiente rodando para isso. E aí você tem que fazer todo um setup e configuração. Então, na maioria dos projetos, você tem como prioridade os testes de integração, que são testes que garantem tanto a lógica e tanto a conectividade entre tecnologias muito bem. E aqui, na minha opinião, vai a primeira armadilha, que é não ter testes um para um. Como assim? Quando a gente não tinha geradores de código eficientes trabalhando, eu tenho um vídeo sobre Vibe Coding de alguns meses atrás no canal, onde, na minha opinião, naquela época as coisas não estavam tão legais como estão agora. Antes disso, até mesmo antes disso, quando a gente não tinha nenhum gerador de código, e você ia falar sobre tempo de desenvolvimento de uma task, código era uma coisa, teste era outra. E quando você orçava uma task que ia ter ali teste de integração, você colocava um pouco mais de tempo para poder desenvolver esses testes e garantir que está tudo bem. Alguns desenvolvedores até diziam, ó, com testes vai levar muito mais tempo, vamos desenvolver mais rápido agora e depois a gente faz os testes. É uma desculpa de preguiçoso, mas que muitas vezes colava, e eu já vi muito dev dando essa desculpa. Mas no cenário total, a gente sempre desenvolve testes de integração junto com a lógica desenvolvida, porque as duas coisas andam junto. Você não vai mandar algo para a produção sem ter testes automáticos para identificar quando aquilo quebrou ou não. Então hoje com a IA, você não precisa mais negociar tempo de teste. Você não precisa mais se preocupar se vai ter teste ou não, porque é obrigatório. Cada linha de programação do seu sistema tem que ter um teste cobrindo ela. Não faz sentido se a gente não tem mais o gasto de tempo que a gente tinha antes para pensar ou até mesmo desenvolver linha por linha do código, sendo que hoje você pode escrever o Markdown usando o Gherkin, dizendo exatamente qual tipo de teste você quer, para qual cenário você quer e pedir ali que ele replique esses cenários em testes de integração. Então, é obrigatório que o seu sistema tenha 1 para 1 em cobertura de teste.
Mas aí, então, você está dizendo que projeto de software com teste é um projeto que tem qualidade, só esses projetos são de qualidade. Não. Existem outras métricas que a gente pode enxergar. Uma delas são os code smells, né? Então a gente tem uma literatura que é o Clean Code e tem a outra literatura que é o Clean Architect, que define alguns padrões, né, de boas práticas de código. O Clean Code eu acho que ele é muito utilizado porque ele traz ideias muito boas, como padrões de uso de nomenclatura para variáveis, padrões de uso de diversas coisas básicas do seu código, nome de função e coisas do gênero. E como que a gente identifica isso? A gente tem ferramentas, por exemplo, como o PMD e o Spot Bugs, que são ferramentas que você pode instalar no seu Spring Boot ou no seu projeto para rodar ali localmente um relatório de code smells. A gente tem também uma ferramenta chamada Sonar, e o Sonar ele é uma ferramenta bem robusta de code smells, ele traz estatísticas avançadas sobre isso. E então você consegue ver essas métricas e as boas práticas da sua linguagem. E aqui o quarto ponto que eu acho que vai garantir bastante qualidade para o seu código utilizando ferramentas de IA é não delegue toda a estrutura para IA. A IA ela tem uma coisa chamada janela de contexto. A Anthropic recentemente lançou um Claude com 1 milhão de tokens em janela de contexto. Isso é muita. E uma coisa que você precisa saber sobre a janela de contexto é que ela é limitada. Não são todos que têm 1 milhão, alguns têm 200 mil tokens, outros 500 mil tokens, outros 100 mil tokens. Isso depende de IA para IA. Mas qual que é o mais importante sobre isso? O mais importante é que quando a janela de contexto da IA ela atinge seu limite, ela vai ser compactada. E quando ela é compactada, só um resumo das informações vai ser feito. E não todas as informações vão estar ali, mas só um resumo delas. O que significa que a qualidade do código ela tende a cair com o passar do tempo, caso você delegue um sistema inteiro de uma vez. O ideal é você primeiro gerar um plano do desenvolvimento do projeto em fases. A cada janela de melhoria ou de implementação, você vai limpar esse contexto e você vai começar do zero. Um contexto limpo garante para a IA que ela vai ter um melhor processamento e ela não vai precisar ficar revisitando muitas vezes o contexto já existente. E também ela não vai ficar compactando. Você não vai ficar, em resumo, você não vai ficar dependente do contexto da IA. O seu sistema vai falar por si só. Não dê na mão da IA o sistema inteiro para fazer. Eu sei que é tentador, eu sei que o Cloud Code ele é muito legal. É muito legal ver ele trabalhando e fazendo as coisas de uma forma independente que, na minha opinião, nenhum outro modelo conseguiu. Talvez alguns modelos chineses, mas o próprio Codex deixa muito a desejar comparado ao Cloud Code. Não delegue toda a ferramenta, delegue parts. Essas partes elas podem ser maiores ou menores. Às vezes você quer delegar uma função específica, revisar a cobertura de código, ou implementar uma funcionalidade específica. Implemente uma controller assim, que faça isso, que faça aquilo, mas nunca delegue todo um sistema, toda a arquitetura do começo ao fim. Sempre vá por blocos de execução e aí você vai verificando cada uma dessas partes, corrigindo o que ficou para trás, garantindo uma boa cobertura de código e salvando isso sempre num arquivo .md que vai ficar na raiz do seu projeto, que vai ser a documentação. E sempre que uma nova janela de contexto começar, os padrões ali já vão estar definidos e determinados. Dessa forma, você garante uma boa qualidade do seu código, não deixando com que o contexto suje aquilo que já foi construído ou que a qualidade ela decaia ao longo do tempo. Então, você conseguiu perceber até esse momento que para que você faça com que a IA gere código bom, você precisa saber como o código bom se parece, quais são os bons padrões, quais são as estruturas de dados, quais são as boas práticas da linguagem, qual é a melhor arquitetura para o seu problema, é uma arquitetura de microserviços, é um monólito, é uma arquitetura de serviços, qual é a melhor infraestrutura. Então, nada disso substitui o estudo de sempre. Você vai precisar continuar saber o que é um código bom para a IA poder gerar um código bom, porque ela não faz isso de forma automática. E cada vez mais vem se provando de que ela não vai conseguir fazer por um bom tempo. Isso tudo pode mudar. O meu vídeo sobre Vibe Coding, se você quiser assistir, ele tá aqui em cima. Ele já ficou velho de forma muito rápida, mas lá tem um pouco da minha visão sobre o que eu acho sobre a bolha das IAs e como esse mercado vai se projetar para os próximos anos. Mas essas são as dicas que eu sigo para poder continuar desenvolvendo com IA de forma rápida, sem perder a qualidade do meu código. Muito obrigado e até a próxima.